Bom, pessoal, né? Voltamos aqui. Então, assim, tava dizendo, né? Bom, né, vamos continuar aqui. O cavalo, então, se torna o grande objeto fóbico, né? A partir do nascimento da sua irmã, Hannah, que ele começa a ter medo de sair para fora de casa. Bom, mas aí a gente tem que começar a pensar, tá? Por que que será, né, que o Hans começa a ter medo do cavalo? Então, o Freud, né, acaba investigando um pouquinho disso tudo. O pai do Hans também pergunta para ele. E aí, o Hans, né, ele fala que ele tem medo do cavalo, por quê? Tá? Porque o cavalo morde. Bom, o cavalo morde, né? Cavalo morder, mas de onde que ele tira isso? E aí, né, o Hans vai se lembrar, né, de uma situação em que uma pessoa chega para ele e fala o seguinte: olha, não coloca a mão perto da boca do cavalo, porque o cavalo morde, né? E o Freud, né, esse velho tarado que fica pensando em sexo em tudo, tô brincando, né, mas, enfim, né, tem essa questão dessa sexualidade infantil. O Freud, ele vai começar a pensar, né, na questão da fantasia de castração, né, frente a essas questões de uma mordida, tá? Mas o Freud não vai tirar isso à toa. O Freud vai tirar isso, né, a partir de algumas investigações que o Hans vai estar fazendo, né? Por exemplo, é, em um dos desenhos, né, que o Hans acaba fazendo, que eu acho que é bem interessante, né? Vai ter esse desenho aqui, tá? Esse desenho aqui, dá para perceber que eu desenho tão bem quanto o Hans. Olha só. O Hans vai desenhar, né, isso, né, esse cavalo, e dele vai colocar, né, uma espécie de uma linha, né, bem aqui. Dele vai falar que esse aqui é o faz pipi, né? Aqui tá AC pipi, porque eu peguei, né, de um livro do Hans em espanhol, tá? Mas é, ele vai dar muita importância a essa questão do faz pipi, tá? E assim, por quê? Porque ele começa a falar assim, porque a gente tem, né, o faz pipi. Eu sou, né, eu sou vivo, eu tenho o faz pipi. Meu pai é vivo e tem o faz pipi. E aí o Hans meio que cria uma teoria em relação ao faz pipi, né? Uma teoria que é bem interessante, que é que todas as coisas vivas têm pipi. Por exemplo, o leão tem pipi, o faz pipi, desculpa, né, que chama de faz pipi. O cavalo tem o faz pipi, ele tem o faz pipi, o pai dele tem o faz pipi. A cadeira tem faz pipi? A cadeira não tem faz pipi. Por quê? Porque a cadeira não está viva, né? Mas, é... bom, o Hans vai ter uma irmã. E vai ter várias e várias coisas e várias fantasias, né, que vão estar envolvendo essa irmãzinha do Hans. Hans vai ver, né, uma bacia toda ensanguentada, que vai ser quando a Hannah, né, nascer, né, enfim, a Hannah nasce. Ele vai ver uma bacia com sangue, né? Ele já começa a pensar algumas coisinhas. E o Hans também vai observar no banho o quê? Ele vai observar que a Hannah não tem o faz pipi. Isso vai deixar, né, aí vai aparecer alguns pequenos elementos como se fosse uma questão de uma angústia mesmo. E aí o pequeno Hans ele fica muito ele fica com muito medo, né, ao ver aquilo, que a irmã dele não tem faz pipi. E ele vai tentar buscar alguma explicação para isso. Então ele vai ver, né, a irmã tomando banho, e ele vai perguntar assim, cadê o faz pipi da Hannah? Cadê o faz pipi da Hannah? Hannah não tem faz pipi. E ele vai ver, né, provavelmente o clitóris, né, da Hannah, né, no banho. Ela diz, ela tem pipi sim, ela tem um faz pipi sim, mas o faz pipi dela ainda é muito pequenininho, vai crescer, né, igual o meu. Então o Hans vai criando uma espécie de uma teoria, né? Só que né, eles vão fazer uma viagem, né, assim, um tempo, né? E acho que vocês sabem como que é, né? Assim, viagem em família, né? Viagem em família, a gente percebe que, não sei, que as coisas não são iguais acontecem em casa. A gente tem que se adaptar. A gente vai em algum lugar, provavelmente esse lugar, né? Se a gente não for muito
Se a gente não tiver muito dinheiro, né, que acho que é o caso de de muita gente, a gente não vai em algum lugar e vai, sei lá, esbanjar. Ah, cada um vai ter um banheiro, por aí vai. A gente vai ter um banheiro só. E aquela coisa, né? Tipo, vai dar banho em um, vai dar banho em outro, aí o pai toma banho junto, a mãe toma banho junto e por aí vai. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o Hans e a família dele, né, vai fazer uma viagem para um lugar bem bonito que chama Gmunden, né? Escreve dessa maneira aqui assim. Aliás, eu deveria ter colocado, né, uma foto de Gmunden, né, assim para vocês também, dar uma olhadinha, né, nesse lugar, que é um lugar muito bonito, né, que fica na Áustria, tá? Mas enfim, essa viagem vai acabar sendo muito marcante, né, assim, pro Hans, né, para esse menino, né, pro Herbert Kraft mesmo, tá bom? Inclusive, a gente vai estar pensando que a gênese da fobia, né, a origem da fobia, né, vai se dar nessa cidade em Gmunden, tá? Por quê? Tá? Porque vai ser um lugar em que ele vai estar vivenciando algo, né? Vai ser um lugar em que ele vai estar percebendo que a mãe não tem o faz pipi, então ele fica muito angustiado também, tá? Porque é como se a mãe tivesse sido castrada. E quem é que pegou e tirou, né? E quem é que pega e vai estar castrando, né, a mãe? E aí ele vai estar se voltando, por exemplo, na figura do pai. O pai tem um faz pipi. E o pai tem um faz pipi que é grande, né? Que é o maior do que o faz pipi dele. Será que é o pai, né, que está castrando? Então o pai também se torna uma figura, assim, né? Dentro da cabeça dele, assim, né? Uma figura ameaçadora. Isso é uma coisa que é bem interessante, né? O Freud, né, vai pedir para que o Hans faça um desenho de um cavalo, né? O Hans viu o Freud duas vezes, tá? E assim, e é bem interessante, por quê? Porque o Hans vai acabar fazendo esse desenho aqui. Esse desenho, que é um desenho muito interessante, tá? Então, o Hans vai redesenhar, né? Vai fazer esse desenho aqui. E, eita, não devia ter feito isso. Tá, deixa eu tentar fazer de novo aqui. Então, ele vai fazer esse desenho aqui, que eu acho que é um desenho bem interessante, né? Por quê? Porque o Hans, ele vai pegar, vai desenhar, e vai desenhar essa partezinha na boca, né? Esse que é eu não sei como que chama isso, né? Tá, esse negocinho aí, né, que coloca a rédea no cavalo e por aí vai. Isso vai chamar bastante atenção do Freud, porque é uma rédea grossa para ele ver perto da boca, né? E, é, e o Freud vai meio que identificar, né? Vai falar assim, nossa, esse cavalo parece que tem um bigode, né? E imediatamente o Hans vai falar assim, ah, sim, tem um bigode, né? É, igual o meu pai. Opa, isso chama atenção, né? Chama muita atenção, né? Por quê? Porque olha só o que ele está falando, parece que ele está anunciando alguma coisa sobre esse objeto fóbico dele, né? Então ele vai lá, desenha um cavalo com essa questão, né, da rédea, mas é um cavalo, né, igual o pai dele. Então olha só, parece que tem alguma ligação, né, entre esse objeto fóbico que é o cavalo com a questão do pai. Estou percebendo? Né? Mas vamos voltar lá, né, à questão da gênese da fobia mesmo, que eu falei para vocês que deu na cidade de Munden, né? Então, olha só. Então, o cavalo morde, né? O cavalo é que pode tirar uma parte, né? O cavalo pode tirar uma parte. E, e o Hans começa a ficar muito assustado, porque a Hannah não tem um faz-pipi, e a mãe dele não tem um faz-pipi, o pai dele tem um faz-pipi grandão, né? Então, parece que existe uma associação, né, de que o pai pode castrar. E em Gmunden também acontece o seguinte, tá? Gmunden é uma cidade na Áustria, né? Assim como Viena, né, que é a cidade que o Herbert Graff, o Hans, morava também. Mas em Gmunden, o
pai vai lá, né, fica com a família, e o pai volta para trabalhar, depois o pai volta, nessa temporada de férias, volta até Egmund, e depois o pai volta a trabalhar, né? Então isso é uma rotina. Em Egmunden vai acontecer o seguinte, o Hans, ele vai se aproximar bastante, né, da mãe, de maneira muito curiosa, assim, né, porque a mãe também não tem faz pipi, mas ele vai lá e ele começa a falar que ele fala assim, eu gosto de ficar sozinho com a minha mamãe. Eu gosto de dormir só eu e ela, né? Eu gosto quando ela me dá banho. Então ele começa a falar de algumas coisinhas que tem a ver com uma questão de, de alguns cuidados, né? Mas também de uma questão de um prazer muito grande. Só que quando o pai volta, né, para continuar a passar as férias em Gmunden, ele impede com que o Hans, por exemplo, durma com a mãe, né? E isso, então, ele impede com que o Hans fique sozinho com a mãe. Então, olha só, o pai é uma figura que vai fazer o quê? Uma interdição do incesto, né? O pai é uma figura que vai impedir, o pai é uma figura que castra, né? O pai é uma figura que vai estar atrapalhando, né, o pequeno Hans, tá? Vou gravar a terceira parte do vídeo agora.